Além de restauração, restituição, dupla honra, eu queria falar que a mesa é um lugar aonde nós recebemos vitória sobre o inimigo. Sobre a mesa, quando nós nos assentamos à mesa com a nossa família, há uma unção liberada e disponível. Que unção? Uma unção de conquista, de vitória, uma unção de guerra, uma unção que nos faz fortes para o dia da batalha. Um grande erro nosso, queridos, é buscar essa unção quando a guerra está posta. Nossa, agora é um problema, precisamos orar. Agora é um problema, precisamos jejuar. Agora é uma dificuldade, precisamos guerrear. Agora é uma enfermidade, precisamos guerrear. Tudo isso é muito importante e deve fazer parte. Mas nós precisamos compreender que quando tudo vai bem, quando tudo está sob controle, quando nós podemos fazer algo, nós precisamos receber dessa unção sobre a nossa vida e a nossa casa, para que a hora que a guerra se levantar, a sua família já esteja ungida para prevalecer diante da guerra. Nós nunca sabemos quando a guerra se levantará, mas todas as vezes que a nossa família está unida na presença do Senhor, juntas, vivendo coisas simples do dia a dia, nós estamos sendo ungidos para a guerra, fortalecidos para a guerra. A palavra do Senhor diz no Salmo 23, Davi, aquele salmo maravilhoso, que ele diz assim: preparas uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Que óleo é esse, irmãos? E o meu cálice transborda. Então, quando nós estamos com a nossa casa equilibrada, vivendo as coisas simples do dia a dia, então nós vivemos esse princípio. Um óleo da unção é liberado sobre nós diante do inimigo. Amém? Por isso que Davi diz: prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não deixe para ser ungido no dia da guerra, irmãos. Não deixe para transbordar de alegria, de vida de Deus, só no dia da guerra. Seja ungido todos os dias. Unja a tua casa todos os dias. Você que tem filhos, né? Pequenos, adolescentes, jovens, que vão sair para a escola, que vão sair para a faculdade, que vão sair para o trabalho, eles estão indo para o campo do inimigo. Você não está lá para protegê-lo, para guardar ele, para mostrar o caminho. Aonde os nossos filhos serão ungidos para a guerra? Eles serão ungidos para a guerra lá na minha casa. Diga, na minha casa, na minha mesa. É lá que eles serão ungidos, preparados, para que a hora que eles saírem lá fora, no terreno do inimigo, eles vão dizer: não, eu não quero, não, eu não vou, não, eu não faço, eu não gosto disso. Sem você precisar falar: filho, senta aqui, ó. Papai vai pegar e ensinar para você por que você não deve ir naquela festa, por que você não deve andar com aquelas pessoas, por que você não deve beber, por que você não deve fumar. Ó, senta aqui, eu vou pregar. Não, 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 não. Isso daí, né, você ter que fazer algo porque você deixou de fazer outro que precisava ser feito. Porque se você unge o teu filho para a guerra, na hora que os colegas falam: e aí, vamos lá? Ele fala: não, não, não vou, estou muito ocupado. Que compromisso você tem? Você já viu? Quem aqui tem filhos adolescentes aqui? Ocupe o teu filho com as coisas de Deus, que ele não vai ter tempo para fazer as coisas do mundo. Vamos na festa? Não, não dá para ir. Por que não? Porque a minha célula vai fazer vigília, a minha célula vai fazer caldo na casa da Auri, a minha célula vai assistir um filme no cinema, a minha célula vai sentar para bater papo e tocar violão. Não, porque está tão ocupado que ele nem vai contar para você o convite que ele recebeu. Você nem vai saber. Ele mesmo já resolve lá, porque ele está ungido para a guerra. Eu acho que eu e o Marcelo nunca precisamos
para a glória de Deus. Nunca precisamos sentar com a Gabi e falar para ela que aquilo da escola, da faculdade não era. Nunca. E raras vezes que ela comentou de alguma coisa. Porque ela sozinha se resolvia lá. Porque estava ungida para a guerra, cheio do óleo da unção e com o cálice transbordando do Espírito. Estou ocupado demais com as coisas de Deus para ter tempo para as coisas do mundo, amém? Às vezes não é do diabo, mas está ocupado demais, andando com as pessoas de Deus que não tem tempo para ir ao cinema com a galera da escola. É pecado, pastora? Não, não é. É bom? Não sei. Então a pergunta é: a minha família, os meus filhos estão ocupados demais com as coisas de Deus, que eles não têm tempo para se distrair com outras coisas? Isso é ser ungido para a guerra. Isso é na mesa, dentro de casa, é olhando os pais. Às vezes os pais estão lá: hoje eu não vou para a igreja não. Por quê, bem? Estão cansados. E o filho está vendo. Então quando eu não estiver legal, não preciso ir. Vamos para a igreja? Não, hoje eu não vou. Porque não estou legal. Estou aborrecido. Lá no trabalho aconteceu alguma coisa. Ele fala: toda vez que o coleguinha lá da escola me encher a paciência, não vou. Você está ensinando. Sem palavras. Mas quando o filho vê aquele pai cansado, semblante, né? Cansado. Puxa, hoje eu estou cansado, mulher. Vou tomar um banho, vou tomar uma dipirona, vamos para a igreja. O que você está ensinando para o teu filho? Mesmo que a tua carne não esteja preparada, o teu espírito sempre está preparado, meu filho. Amém? Então nós precisamos entender que é nessas coisas simples do dia a dia que nós estamos ensinando a nossa família. Às vezes, né, meu esposo é muito bondoso comigo. Mara, você está tão cansada. Hoje ele me viu tão cansada com aquela correria toda. Mara, você quer que eu pregue à noite? Não. Deus me deu uma palavra, eu vou entregar essa palavra. E o Senhor vai renovar as minhas forças. Não. Amém, mulheres? Não. Eu vou estar lá. Deus é bom. Eu sempre falo: cansada em casa, cansada aqui. Você vai deitar e dormir? Dificilmente. Você vai fazer alguma coisa. Mulher principalmente. Não vou na igreja, estou muito cansada. Você vai deitar e dormir 8 horas da noite? Vai nada, irmão. Vai ver televisão, vai entrar nas redes sociais, né? Então, cansado em casa, cansado aqui, com dor de cabeça em casa, com dor. Isso é minha experiência. Com dor aqui. Porque aqui é o lugar que nós somos ungidos. E a nossa casa é ungida para a guerra. Amém? Disse Davi: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Deixe o cálice do Senhor e do Espírito Santo transbordar sobre a tua família, sobre a tua casa, e você vai ver a alegria que Deus vai trazer sobre a tua vida, amém? Outra coisa que nós aprendemos na mesa, falando de guerra, a mesa é lugar de estratégia estratégias espirituais para vencer a guerra. Como assim, pastora? Vamos lá para o livro de Esther. Vou contar a história, como eu fiz, né, de Mefibosete, para não ser demorado. Lá estava Esther, aquela menina órfã chamada Radassa. Rei Assuero perde a sua rainha, recolhem todas as virgens do reino, leva para o palácio. Lá foi Esther, uma menina de Deus, né? Para se apresentar diante do rei. Se o rei a amasse, ela seria rainha. Se o rei não a amasse, ela seria lançada numa casa e viveria para sempre naquele lugar, praticamente escravizada e abandonada. Não seria mãe de famílias, não teria um lar, não viveria nenhum dos princípios da palavra de Deus. Às vezes nós nos esquecemos de conhecer um pouco a cultura da época para entender o agir de Deus na vida dos homens e mulheres de Deus da Bíblia. Você acha que foi fácil para aquela menina? Ela sabia que ir para o palácio significava ser abortado todo o projeto e todos os princípios da palavra de Deus e dos sonhos da palavra de Deus para a vida dela, de ser mãe,
de viver uma família bendita, porque a probabilidade do rei amar uma jovem judia era muito, muito pequena. A maior probabilidade é que ela ia se tornar uma concubina do rei. Que era isso, se o rei não amasse, ele possuía aquela jovem, e se ele não amasse ela, ele mandava ela para aquele lugar e ela ficava lá, naquela casa, todas aquelas meninas. Mas se o rei a amasse, então iria colocar a coroa real sobre a sua cabeça, ia fazê-la rainha. E lá estava Esther. Ela não sabia, mas Deus sabia. Diga, Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabia que haveria uma sentença de morte sobre o seu povo. E Deus estava preparando Radassa para ser a grande libertadora de Israel. Sabe, queridos, nós não sabemos para que Deus está nos preparando. Nós não sabemos para que Deus está preparando os nossos filhos. Talvez, como Mordecai, eu e você só seremos o pai e a mãe de uma grande rainha Esther, amém? Nós não sabemos o que Deus vai fazer com os nossos filhos e a nossa geração. Nós só precisamos ensiná-los. E diz a história que então Esther foi amada, se tornou rainha, e aí foi determinada aquela sentença de morte, que no dia 13 do mês de Adar, todos os judeus deveriam ser exterminados, debaixo do governo do rei Assuero, e o rei Assuero assinou aquela sentença de morte. O que Esther fez? Capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos. Perdão, primeiro capítulo 5, né? O 9 é o lugar da vitória. Capítulo 5, versículo 4. Então a rainha se preparou, jejuou, orou, amém? Como é que uma família se prepara para a guerra? Orando, jejuando, se revestindo do poder de Deus, amém? Ela sim o fez, se vestiu como rainha e entrou na presença do rei, no qual não podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Escute uma coisa, uma família ungida, ela faz aquilo que não pode fazer em Deus, amém? Ela vive aquilo que não poderia ser vivido, mas em Deus ela vive. Em Deus ela conquista, em Deus ela pode, porque é a unção de Deus sobre aquela família, amém? E aí então ela entra na presença do rei, mesmo sem ser chamada, aquela famosa frase poderosa que ela diz no capítulo 4, no versículo 16, se perecer, pereci, se morrer, morri, mas eu vou lá diante do rei clamar pelo meu povo. E como ela fez? Como eu e você talvez faríamos? Entraríamos na presença do rei, como toda mulher almática, poderosa em Deus, né? Rei, eu vim aqui porque eu tenho um pedido, um clamor. Foi isso que Esther fez? Não. Capítulo 5, versículo 4. Vamos ler o 3, né? Quando ela entra na presença do rei. O 2, vamos ler o 2. É tão linda essa história, eu amo essa história. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que tens, rainha Esther? Ou qual é o teu pedido? Até metade do meu reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã era o cara que tinha lançado a sentença de morte, hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei no banquete do vinho: qual é a tua petição? E que se te dará o que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do meu reino. Estavam na mesa. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe darei, que hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. E aí, queridos, lá no capítulo 7, no versículo 2,
No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E que se te dará o que desejas. Cumprir-se-á ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu a rainha e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. No versículo 6, respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Ramã. Foi ali na mesa que Ester teve estratégia, sabedoria, graça, paciência, para apresentar ao rei a sua petição. Foi diante da mesa que ela recebeu direção de Deus, para receber libertação para o seu povo, para a sua casa, para interceder pelo seu povo. Queridos, a nossa casa precisa ser esse lugar, não só a mesa, mas a nossa casa. Precisa ser este lugar que nós recebemos revelação de Deus, estratégia de Deus para sair dos problemas. Não desespero. Ester não ficou desesperada, ela se preparou. Ela não correu falar rapidamente, de qualquer maneira, para todo mundo o seu problema, não. Ela teve sabedoria e graça. Falou: não, rei, venha cá, sente à mesa. Alegrou o rei, deu vinho para ele, alegrou o coração dele, preparou o coração dele. Eu te pergunto, a tua vida tem alegrado o coração do rei Jesus? A tua casa alegra o coração do rei Jesus? A tua vida é uma oferta ao rei Jesus? Porque Ester fez assim. Depois ela pediu. Às vezes nós nos apresentamos diante de Deus só para pedir. Mas ela primeiro abençoou o coração do rei. Primeiro ela deu ao rei. Primeiro ela preparou o melhor para o rei. E depois ela falou: rei, então, eu tenho um pedido sim. Eu preciso que a minha família seja liberta da morte, das drogas, da prostituição. Eu preciso que meus filhos se convertam, sejam salvos, saiam desse mau caminho. Eu preciso que o meu esposo se converta, entenda a tua palavra. Eu preciso que a minha esposa seja curada, seja liberta. Eu tenho uma petição, meu rei. E o rei vai responder para mim e para você, como ele respondeu a Ester: o que queres? Qual é o teu desejo? O que você pedir eu te darei. Olha que lindo, irmãos. Olha que poderoso ouvir isso do rei. Mas aonde ela preparou a estratégia para libertar a sua casa? Diga: na mesa. Na mesa. E eu creio que quando nós nos assentamos à mesa, com a nossa família, uma unção de sabedoria é liberada sobre nós. Quantas vezes eu e o pastor estamos lá na mesa, e é lá que nós preparamos as estratégias para as nossas dificuldades, para os nossos projetos, para os nossos sonhos. É lá que nós assentamos para falar da igreja, das dificuldades da igreja, de como ajudar. É lá que nós trabalhamos juntos diante do Senhor. Falamos dos nossos filhos, falamos da vida financeira, falamos dos sonhos, falamos dos problemas, falamos das dificuldades. É lá na mesa. E lá nós ajustamos, um fala com o outro, né? Deus usa a minha vida, usa a vida dele, nós vamos alinhando o nosso coração, o Espírito Santo vai falando comigo, falando com ele, e nós dois juntos então chegamos no consenso: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos resolver isso assim, ou não vamos, perdão, queridos, ou não vamos fazer nada, vamos esperar um pouco mais, não é momento. Aonde nós traçamos as estratégias? Diga: na mesa. Será que você, marido, tem deixado muito claro para a tua esposa quais são os seus projetos? E os seus planos? E as suas dificuldades? Será que a tua esposa sabe para orar, para interceder? Será, esposa, que o seu marido sabe? Que às vezes a mulher está lá planejando. Eu já aprendi, né, que isso não dá certo.
A gente planeja um monte de coisa para esse marido fazer o dia que ele vai ficar em casa, né? A gente só não conta para ele. Aí chega no dia, ele já tinha planejado outra coisa. Vira uma guerra. Só comigo que já aconteceu isso? Então eu já falo para ele, ó, amanhã que você vai ficar em casa, que é muito raro. É uma guerra, eu sou a última da fila. Falo, amanhã que é o meu dia, marido, tem que fazer isso, porque a fila é muito grande. Então, escolhe, porque tem para vários dias. Então é só amanhã, então escolhe. Porque senão ele projeta outra coisa. Aí a mulher fica frustrada, chora, fica triste, se sente injustiçada, abandonada, não amada. Mas o teu marido sabe dos teus sonhos, dos teus projetos. Os teus filhos sabem dos teus sonhos, dos teus projetos, das dificuldades que a tua casa está passando. Como que vocês vão receber a estratégia de Deus? Aonde a unidade, Deus ordena a bênção. Onde há reino dividido, não prospera. Jesus disse, um reino dividido entre si, não prospera, vai para a ruína. Mas aonde há unidade, Deus ordena a bênção e a vida. Então nós precisamos aprender a sentar na mesa com a nossa família e traçar as estratégias. Olha, temos um problema. Temos um problema. Qual é o problema? Olha esse. Vamos orar, vamos guerrear, né? Dependendo da idade dos teus filhos, você tem que ter uma linguagem apropriada. Eu vou te dizer, marido, dependendo do emocional da tua esposa, você tem que ter muita sabedoria e graça para falar com ela, né? Dependendo do temperamento do teu marido, você tem que fazer como Esther. Não vou falar nada agora, porque se eu falar agora, a casa cai. Eu vou preparar outro banquete, outro dia, outro momento, que eu tiver calma, né? Ele também, e aí nós vamos tocar nesse assunto. Não seja uma mulher rixosa, que na hora do nervoso, na hora do problema, você... Foi assim que Esther fez, mulheres? Não. Ela esperou o momento certo para falar com seu esposo, porque o rei era o esposo dela. E falar, eu estou precisando de algo. Olha, meu amado, não foi bom aquilo que você fez. Olha, aquela decisão que você tomou não foi boa. Eu não gostei disso. Eu acho que não é momento para nós. Entende? Saber o momento certo, ter sabedoria e receber estratégia de Deus para lidar com os conflitos na nossa casa. Para lidar com os desafios da nossa casa. Porque senão, às vezes, não é que aquele homem é ruim. Às vezes é aquela mulher que não consegue lidar com o jeito dele e tirar dele o melhor para ela. Não é que aquela mulher é ruim. Mas às vezes aquele homem não tem sabedoria para lidar com o jeito daquela mulher e tirar o melhor dela. Às vezes não é que aqueles filhos são ruins. Mas às vezes os pais não têm sabedoria, não têm graça de Deus para tirar o melhor e aproveitar o melhor dos seus filhos. Não é que aqueles pais são ruins, filhos. Mas às vezes é você que não tem sabedoria e graça e unção de Deus para tirar o melhor dos seus pais para você. E Esther nos dá essa grande lição. De primeiro, se preparar espiritualmente. Ela orou e jejuou. Segundo, de ter sabedoria e graça e esperar o momento certo para tratar as coisas. Amém, queridos? Diga, a mesa é um lugar aonde eu sou ungido para prevalecer diante das guerras. Amém? A mesa é um lugar de salvação e de revelação. Mateus 26, do 1 ao 13, nós não temos tempo mais para... que a gente precisa orar, né, irmãos? Mas em Mateus 26, nós encontramos aqui a família de Marta, Maria. Já lá no final do ministério de Jesus. É onde tinha uma reunião. Lá estava Marta, Maria e Lázaro. Lázaro morreu, ressuscitou. E ele estava lá, na casa de Simão, pregando a palavra. Lembre-se disso, diga assim: aonde Jesus está, tem ensino.
Lembre-se sempre disso. E Jesus estava lá ensinando. E diz assim, capítulo 26, versículo 1. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos, sabeis... Espera aí, queridos. Não era isso. Eu acho que eu marquei o endereço errado. Mas eu já conheço, decora essa história. Versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio do precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhe, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Diga, nem tudo é dinheiro. Porque hoje nós vivemos numa fase, numa era do consumismo, do ativismo, do trabalhar muito, do conquistar muito. Nem tudo é dinheiro, irmãos. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Escute, a mesa é lugar de revelações de Deus, de mistério. Jesus seria morto no final da sexta-feira, e os judeus tinham o costume de descer aquele morto da cruz, embalsamar o seu corpo, embrulhar todo o seu corpo, conforme eles aprenderam no Egito, e colocar naquela tumba. Jesus não teve tempo disso. Já estava entardecendo, ia entrar o sábado não podia fazer nada. Tiraram Jesus da cruz, embrulhou no lençol, pôs lá no túmulo, rolou a pedra. Pulou etapa. E Jesus está falando aqui, que aquela mulher fez por ele em vida aquilo que não iriam fazer por ele em morte. Ela teve uma revelação. Por isso Jesus falou, olha, o que ela fez, vocês não compreendem, mas eu sei, ela está me ungindo para o meu sepultamento. Olha, irmãos, você acha que Maria tinha noção disso? Lógico que não. Mas ela fez por amor, ela foi direcionada pelo Espírito Santo. E eu quero te dizer que quando nós estamos à mesa com o Senhor, você vai receber, você e a sua casa, revelações extraordinárias de Deus. Coisas espirituais serão reveladas e ministradas ao teu coração. E ao coração da tua família. E você será guiado pelo Espírito Santo para fazer coisas que as pessoas não compreendem, mas Jesus vai se agradar dessas coisas que você vai fazer. Porque os homens não compreendem mesmo as coisas. Aonde ela recebeu? Na mesa. A mesa é lugar de nós recebermos revelações espirituais para a nossa família. Revelações espirituais. Por isso, queridos, que eu falo que essa história de Marta e Maria e Lázaro, porque essa aqui não é a pecadora, tá? Que ungiu os pés de Jesus, enxugou com o cabelo, isso aqui é outra. Mas eu falo que essa família é um exemplo extraordinário da igreja de Atos, o que nós vivemos hoje em célula. Porque está lá. Essa família Jesus, a pregação do evangelho, pessoas se convertem, milagres acontecem, eles estão lá, fazendo parte de tudo isso. Revelações espirituais e eles estão lá. No partir do pão, comendo, bebendo e eles estão lá. A família deles estavam lá. Quando a morte veio, a ressurreição estava lá. Amém? Por que nas nossas células nós procuramos fazer isso, né? Abrir a casa, receber as pessoas, pregar a palavra, para que haja milagres, orar, adorar, abençoar, interceder, abrir o coração. E no final, o que nós fazemos na célula? O que nós fazemos, irmão? Sentamos à mesa. Diga, célula tem mesa. Em nome de Jesus, se você souber, supervisor, que alguma célula sua... Um dia eu estava conversando com a irmã, ela falou, lá na minha célula, a gente não serve nem um cafezinho, um copo d'água se alguém tiver com sede. Eu fiquei quieta, mas eu pensei, eu preciso tratar esse assunto, porque está manco o negócio.
Porque é lá na mesa, comendo, dando risada, contando a história da semana, que o relacionamento é firmado, que o evangelho é selado, que a presença de Deus fica, que as pessoas se sentem amadas. Porque na hora da pregação é como aqui, vocês estão sentados aí me ouvindo. Mas se a gente acabar o culto aqui, fizer uma roda aqui, cada um trouxe um pratinho, e vamos sentar e vamos compartilhar, isso aqui vira uma festa, amém? Porque crente sabe fazer festa. É de Deus isso, irmãos. Porque mesa é esse lugar de firmar relacionamento, de ter revelações espirituais, de perceber o coração um do outro. Na hora da célula todo mundo se comporta, mas na hora da mesa fala cada coisa que só Jesus. Você fala, Deus do céu. Porque mesa é lugar disso, de revelação, de abrir o coração. Então isso precisa ser praticado na nossa casa, isso precisa ser praticado na nossa célula. Amém, queridos? Será que diante de tudo isso que nós já ouvimos nessa noite, pelo amor de Deus, você consegue compreender o quanto é importante a mesa da tua casa? Que valor o Senhor dá para a mesa? E nunca mais a sua mesa vai ser depósito de coisas. E por mais simples que seja, às vezes fala assim, ai pastora, eu falo que às vezes se alguém escutar, né? Quem anda comigo falando de mim vai pensar que eu sou uma pessoa que eu não sou. Ai, porque minha pastora arruma mesa. Gente, quando eu casei, que eu tinha um pratinho, um garfinho, daqueles bem vagabundo, e um copinho de requeijão, eu arrumava a mesa com isso, tá bom? Hoje Deus já deu graça, a gente põe umas coisinhas mais bonitas. Porque o problema não é os talheres, os copos, os pratos, a toalha linda que você põe na mesa. É o princípio da mesa. Agora, mulheres, quem aqui ganhou aquele jogo de jantar ou comprou que era o sonho da sua vida? Aí guarda lá no armário. Não, esse aqui é quando o pastor vier aqui em casa. Pode me convidar então para inaugurar. E no dia a dia pega o copo do requeijão, nem tira o papelzinho. Vai servir o café para o marido, bebe no copo mesmo, marido. Não tem xícara não. E aí a hora que chega uma visita, né? Olha que lindo, gente, suplá. Tirando sarro por causa da Eide esse final de semana. Suplá. Pratinho. Não, querido, você comprou um negócio bonito, ninguém é mais importante do que a tua família, nem o teu pastor. Amém? A tua família tem que ter o melhor. Ah, pastora, mas se usar acaba. Então acaba, você crê que Deus é poderoso para te abençoar e você comprar outro? A tua família tem que ter o melhor. Se o teu melhor hoje é o copo de requeijão, pelo amor de Deus, coloque ele porque eu colocava. Mas se o teu melhor hoje é uma taça, põe a taça. Se o teu melhor hoje é uma toalha bonita, põe a toalha bonita. Ah, pastora, mas eu vou arrumar a mesa só para a gente tomar café com leite, comer pão amanhecido? Pois é, eu arrumo para isso, irmãos. Ah, mas eu vou arrumar a mesa só para a gente comer arroz e feijão mexido com ovo, porque não vai dar tempo de fazer comida antes de ir para a célula. Pois é, irmãos, eu ponho a mesa. Colocava a mesa quando eu casei, coloquei a mesa durante toda a formação da minha filha, depois ensinei meu genro. E agora que eles casaram, eu coloco a mesa só para mim e para o meu velho, todo dia. A gente já está, né? Segundo ele, a gente já está até saudosista. Escuta os louvores falar, ah, isso que é louvor. Oh, Deus do céu. Princípio da mesa. Vocês conseguem compreender quantas coisas espirituais acontecem quando você está sentado à mesa? Ah, pastora, mas eu sou jovem. Quantos jovens solteiros tem aqui? Ninguém? Todo mundo casado? Levanta a mão aí. Você vai casar, meu filho, minha filha. E você já vai chegar para a tua mulher e falar assim, aqui na nossa casa nós vamos assentar a mesa. A família dele não tinha esse costume. A minha mais ou menos. Mas eu aprendi isso. E quando nós casamos, eu falei, pega lá no fogão, para que tudo isso? Porque isso é bênção de Deus. Mas só para ter trabalho? Família dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, não case, porque família dá trabalho.
Não tem problema, pega a panelinha velha, preta, descascada. Só não com o cabo quebrado, porque também é muito feio, né, irmãos? Põe na mesa, né? E sirva a tua família, porque quantas coisas poderosas acontecem quando nós estamos à mesa. E último ensinamento, para a gente encerrar e orar. A mesa do Senhor Jesus, a mesa da Santa Ceia. Ali naquela mesa, e veja que a última coisa que Jesus fez antes de ir para a cruz, diga, foi a mesa. Ele não podia ter sentado lá, no Monte das Oliveiras, com os seus discípulos, olha que lugar espiritual. Falei, senta aqui, eu vou ensinar vocês, porque o capítulo 13, até o 18 de João, é tudo pregação de Jesus na mesa. Sabia disso? 13, 14, 15, 16, 17, 18 ele vai para o Getsemane. Mas ele não podia ter feito isso, irmãos. Sentado num lugar espiritual, de oração. Não, aonde ele se assentou para ensinar? Aonde, irmãos? Na mesa. Foi lá que ele deu a lição de humildade, tirou a sua capa, pegou a toalha, lavou os pés dos seus discípulos. E eu quero te dizer que família é lugar de lavar os pés. Porque os maridos irão sujar os seus pés lá fora e a esposa precisa lavá-lo. A esposa irá sujar os seus pés lá fora e o marido precisa lavá-los. Nossos filhos irão sujar os seus pés lá no mundo e nós precisamos lavá-los. Mesa é lugar de lavar os pés, mesa é lugar de humildade, mesa é lugar de ensino, mesa é lugar de intercessão, porque foi lá naquela mesa em João 17 que Jesus intercedeu por nós. A mesa é lugar de aliança, porque foi lá naquela mesa que o Senhor disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então quando você está sentado à mesa, o marido olhando para a mulher olhando para o marido, ali você está renovando a aliança. Ali no mundo espiritual, está sendo lembrado para você, mulher, eu tenho um marido, eu tenho um dono, eu tenho alguém para cuidar. Ali está sendo lembrado para você, marido, eu tenho uma mulher, eu tenho alguém para mim cuidar, não é aquela que está lá fora, é a que está aqui dentro de casa. É ali na mesa que a nossa aliança é renovada, amém? Olhando um para o outro, eu tenho filhos, eu tenho responsabilidade. O Senhor me confiou algo, e é ali na mesa que essas coisas acontecem. Foi ali que Jesus nos ensinou, a mesa é lugar de perdão, de redenção. A mesa, o Senhor Jesus, Ele ensina, que Ele diz assim, tendo-os amado, amou-os até o fim. É na mesa que nós aprendemos a amar a nossa família até o fim. Foi ali na mesa que Jesus encerrou o seu ministério e deu a sua vida por amor a nós. A mesa é lugar de doação, é lugar de entrega, é lugar de abrir mão dos nossos direitos, para que a nossa família esteja bem. Isso é o lugar da mesa, essa é a importância da mesa. Acho que teria tantas outras coisas, mas o Senhor ministrou essas coisas ao meu coração. Mesa é lugar de ser ungido para a guerra. Mesa é lugar de receber estratégias para a guerra. Mesa é lugar de ser restituído e lugar de dupla honra. Mesa é lugar de revelações espirituais. E é isso que o Senhor tem para a nossa família, amém, queridos? Resgate esse princípio na tua casa. Fique tranquilo, o louvor pode subir, que aquilo que for a parte de Deus, Ele irá fazer. Mas aquilo que é a nossa parte, nós precisamos fazer na nossa casa. Ensine isso, mães de filhas, mulheres, porque quem faz essas coisas é a mulher, não é o homem, né? É nossa responsabilidade como mulher preparar a mesa. O homem pode até nos ajudar a tirar, correr lá e nos ajudar a montar, mas é a mulher a responsável por isso. Então, mulheres, resgate esse valor, prepare a tua casa para viver tudo isso que nós pregamos nessa noite.
Prepare esse ambiente para que o Senhor venha e derrame essas unções sobre a tua família, sobre a tua casa. E certamente Ele o fará em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu quero encerrar esse tempo. O seminário, debaixo dessa unção profética. Porque tudo que nós falamos aqui é profético. O que é profético, pastora? Profético não é eis que te digo o que o Senhor mandou dizer. Profético é uma verdade de Deus, uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, liberada sobre a nossa vida e que nós precisamos tomar posse para viver ela. Isso é profético. Então tudo que nós falamos aqui é profético, são coisas espirituais que estão nas regiões celestiais e que nós, através da nossa atitude, da nossa fé, nós vamos tirar de lá e fazer com que elas alcancem a nossa vida e a nossa casa. É uma unção profética, isso é uma unção profética. E eu quero encerrar esse tempo dizendo que todas as verdades que nós aprendemos aqui desde sexta-feira são palavras de Deus para a família. É o desejo do coração de Deus para a família. São ensinos do coração de Deus para a família. Todos eles. E você pode escolher se você quer vivê-los ou não. O rei Davi mandou chamar Mefibosete, mas ele veio porque quis. O Senhor Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, ele olhou e ele falou: vem, deixa tudo e me segue. E eles tiveram que fazer uma escolha. E isso não mudou, irmãos. O evangelho não é por imposição. O evangelho é por fé. E você precisa todos os dias escolher Jesus. Todos os dias tomar uma decisão de fazer o que é certo, para agradar o coração de Deus. Porque quando nós agradamos o coração do rei, como Maria fez, o rei vai nos abençoar. Quando nós agradamos o coração do rei, o rei vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Abrace sua família aí. Tem coisas, situações na tua casa que você não pode mudar, mas o rei pode. O Espírito Santo pode. Tem milagres que a tua casa precisa, que você, por mais espiritual e quebrantado que seja, você não pode, mas o rei pode. O rei pode. Talvez as pessoas não concordaram com o que o rei Davi fez, mas ele era o rei. Ele podia fazer. E nós temos um Deus que faz por nós o que ninguém pode fazer e que muitas vezes as pessoas até criticam, mas o rei fez. E o rei vai continuar fazendo na nossa vida, na nossa casa, porque ele pode. O rei pode mudar corações. O rei pode abrir os olhos do entendimento. O rei pode gerar salvação de verdade, de fato, nos corações. O rei pode avivar de novo o amor, o relacionamento entre os casais que às vezes está tão frio, tão distante. O rei pode fazer essas coisas. O rei pode mudar a vida financeira. O rei pode abrir portas. O rei pode restaurar ministérios. O rei Jesus pode fazer milagres na tua casa. O rei pode. Eu não sei qual é a situação que a tua casa está vivendo, mas nessa noite eu quero profetizar que essas verdades espirituais da palavra de Deus não será apenas uma pregação de altar, mas será uma verdade na tua vida e na tua casa. Serão verdades, alicerces, rocha, no qual você irá edificar a tua casa. E ainda que venha o vento, a tempestade, as muitas águas baterão com ímpeto contra a tua casa, mas ela permanecerá de pé, porque a tua casa foi edificada sobre a rocha,
sobre os princípios espirituais. E agora nós vamos orar. E você sabe de tudo isso que nós ouvimos nessa noite, você sabe qual unção a tua casa hoje precisa mais. Seja de guerra, de estratégia, de sabedoria, de revelação, de restauração, de honra. Você sabe, porque nós sabemos. Então você vai orar agora e vai ser um instrumento de Deus. Vai ser profeta sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Homens, você vai orar pela tua esposa. Mulher, você vai orar pelo teu esposo. E nós vamos profetizar e chamar à existência aquilo que não existe, mas pela fé nós cremos. Porque a palavra de Deus é fiel, não volta vazia e se cumpre na nossa vida. Comece a orar e a profetizar enquanto